Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo do material de complementação escolar de História do 8º ano da Secretaria Municipal de Educação. Lembrando que estamos na semana de 9 de novembro e que esse material se faz presente de acordo com a unidade de aprendizagem 1, que é referente ao primeiro semestre de 2020, de acordo com essa reorganização do currículo escolar que estamos tendo por conta da pandemia, ok? Bom, como vocês já sabem, eu sou a professora Ana Beatriz Souza, da Escola Municipal Átila Nunes, e a gente sempre começa com aquelas dicas. Anote sempre no seu caderno a semana da tarefa, no caso, essa semana é de 9/11, e o título do conteúdo. Essa semana vamos falar da independência da América Espanhola. Leia atentamente todos os textos. Anote as palavras mais difíceis para procurar seu significado no dicionário. Fique sempre atento ao enunciado das questões e responda aquilo que foi exatamente perguntado. E não esqueça de registrar tudo em seu caderno. E tem um outro detalhe. Não esqueçam de ouvir os podcasts, porque lá vocês vão ter mais informações sobre todo o material e todas as atividades e de enviar as suas respostas para o nosso e-mail, que é o materialcarioca@rioeduca.net. materialcarioca@rioeduca.net, ok? Além disso, agora lá na segunda página do seu material complementar tem um QR Code. Você basta mirar o seu telefone num aplicativo de leitor de QR Code, que é gratuito, você pode baixar no seu telefone, mirar ali, que ele vai direcionar, vai direto, na verdade, para o material que você estiver estudando, tá? Se o seu celular não tiver nenhum aplicativo, é só baixá-lo gratuitamente na loja de aplicativos. Então, mirou a câmera do seu celular para aquele desenhozinho que é o QR Code e ele já te encaminha direto para o material da semana, tá bom? Mas outras informações que são importantes agora é da nossa caminhada para voltarmos ao normal, tá? Mas todo cuidado é importante ainda por conta da Covid-19 que se encontra circulando. A gente não pode esquecer das recomendações de prevenção, como, por exemplo, higienizar as mãos antes e depois de cada atividade, usando água e sabão ou, quando for possível, o álcool em gel, aquele álcool 70% em gel. Usar obrigatoriamente a máscara em todas as áreas comuns e só retirar durante as refeições. Então, o importante é que você não saia de casa, mas se precisar sair, use a máscara. Mas eu não tenho a máscara. Poxa, vários locais ensinam como você fazer uma máscara caseira, que é super barata. Então, não deixe de sair. Você assim vai salvar a vida das pessoas e também a sua. A máscara salva vidas, tá? Então, por enquanto não temos a vacina, a máscara auxilia muito, tá bom? Bom, além disso, como é que a gente pode ajudar os colegas? Virtualmente, convidem aqueles colegas que estudam na mesma escola de vocês para pegarem material didático carioca que está disponível na escola e também para saber se eles estão realizando as atividades, porque é muito importante vocês terem esse conteúdo e continuar os estudos. O ano não parou e nós sabemos que vai ser a retomada aos poucos, mas mesmo assim nós estamos continuando as nossas tarefas, tá? E não esqueçam, ouçam todas as audioaulas e sigam as orientações dos professores dessas audioaulas. É super importante porque ali também tem orientações com relação aos exercícios que vocês vão fazer, tá? Reserve ao menos 2 a 3 horas por dia para os seus estudos. Caso necessitem, façam um horáriozinho de estudos com intervalo de uma disciplina para outra, para respirar, tomar uma água, comer alguma coisa, mas é importante sempre reservar esse tempo de estudo por dia, porque dessa forma você vai se manter atualizado e quando a gente tiver a oportunidade de retornar no presencial, de podermos nos ver, vocês vão ter todas essas tarefas e conteúdos dominados, ok? Dividam esse tempo de forma a conseguir estudar com bastante atenção. Não esqueçam de registrar tudo aquilo que o professor explica na audioaula. Ele vai falando, você vai anotando. Caso perdeu alguma coisa, é só voltar um pouquinho e continuar suas anotações. Voltem quantas vezes for necessária a audioaula para que vocês entendam bem o conteúdo. E em caso de dúvida, anotem essas dúvidas e conversem com seus professores em seguida. Pode ser pelo canal da escola,
acredito que possa ter um canal de Facebook, qualquer rede social, Facebook, Instagram, YouTube. Vocês podem conseguir até mesmo pelo WhatsApp falar com os professores e conseguir tirar todas essas dúvidas que porventura possam ocorrer. Caso contrário, mandem um e-mail para o materialcarioca@rioeduca.net, porque ali também as pessoas podem orientar vocês, ok? Bom, vocês podem também estudar pela TV, assistindo às aulas no escola.rio e acompanhando os trabalhos desenvolvidos pela sua escola nas redes sociais, tá? E não esqueçam de manter todas as atividades organizadas e guardadas, pois todo esse material servirá como fonte de estudo e avaliação. Se vocês seguirem todas essas dicas, nossa, vai ficar super fácil e nós vamos passar por essa e daqui a pouquinho nós vamos estar nos encontrando de novo, tá bom? Então, bons estudos e vamos lá para a nossa independência da América Espanhola. Para que vocês lembrem quais são os pontos mais importantes da independência da América Espanhola que vocês precisam saber. O primeiro deles é a divisão social da América Espanhola. Como que estava dividida essa sociedade? Não esqueçam, toda vez que a gente divide a sociedade no formato de triângulo, no formato de pirâmide, quer representar basicamente em que local estava cada camada social. Então, quem está acima quer dizer que manda em todos, quem está lá na pontinha de cima manda em todo mundo e tem menos quantidade. Quem está lá embaixo obedece todo mundo e tem maior quantidade. Na América Espanhola, como é que era essa sociedade? Era uma sociedade onde mestiços e indígenas eram insatisfeitos com as desigualdades sociais, mas não só eles, tá? E como é que ela era dividida? Lá em cima, no topo da pirâmide, ou seja, em menor quantidade e que mandava em todo mundo, aqueles que eram nascidos na Espanha e que estavam aqui na América, que eram conhecidos como chapetones. Para ficar mais fácil, basta lembrar daquele chapéu grandão, sabe? Que mexicano usa, o sombreiro. Então, são os chapetones, que são esses espanhóis que vieram viver aqui na América. Os filhos desses espanhóis que nasceram aqui na América eram chamados de crioulos. E eles eram, geralmente, a elite colonial. Mas eles não tinham poder político, eles não mandavam. Quem mandava, na verdade, eram os chapetones, tá? Logo abaixo deles tinham os mestiços, ou seja, a mistura entre aqueles espanhóis e os indígenas ou os poucos escravos negros que existiam na América Espanhola, tá? E quem eram esses mestiços? Eram homens livres, trabalhadores braçais, mas desqualificados, ou seja, não recebiam instrução. Logo abaixo deles os indígenas, que eram a grande maioria da população e que foram submetidos ao trabalho forçado, à escravidão, pela mita ou encomienda, que eram formas diferentes de escravidão, mas eram trabalho escravo, tá? Apesar da proibição da metrópole da escravidão. A mita e a encomienda, elas existiam naquele local e foram reapropriadas pelos espanhóis, tá? E logo embaixo, na base dessa sociedade, ou seja, em maior quantidade e que obedecia a todo mundo, e principalmente naquela região do Caribe, nas Antilhas, existiam os escravos negros africanos, que trabalhavam principalmente na agricultura. Nós vamos ver esse grupo, em sua maioria, por exemplo, no Haiti, que nós estudamos na tarefa passada. Nas outras regiões da América Espanhola, eles não existiam em grande quantidade. Existiam, mas a maioria da escravidão era indígena, tá bom? Outra coisa que a gente tem que lembrar da América Espanhola, do processo de independência da América Espanhola, e é super importante até para que a gente possa entender como é que essa América Latina funciona hoje, é o processo de independência dela, como é que ele vai ocorrer. No material didático carioca, vocês vão poder revisar todo esse conteúdo entre as páginas 288 e 306. E mais ou menos o que a gente tem aí, né? Esse processo ele vai ocorrer a partir de dois movimentos, um movimento interno e um movimento externo. O movimento externo vai ser a grande expansão do Império Napoleônico na Europa pós-Revolução Francesa. Então, quando Napoleão Bonaparte invade a Espanha e retira o rei e coloca seu irmão no lugar, é uma oportunidade que se tem de independência. E aqui na América, no que a gente chama de plano interno, são os crioulos que veem naquele momento uma oportunidade de obter o poder político que eles não possuíam. Então a gente pode dizer que esse movimento de independência da América Espanhola ele vai ser liderado principalmente pelos crioulos,
que tinham o poder econômico, ou seja, tinham dinheiro, mas não tinham poder político, porque esse estava reservado aos chapetones, que são aqueles espanhóis que vieram para cá, ok? Então isso é uma coisa importantíssima da gente lembrar. A gente não pode nunca esquecer disso, tá? Uma outra coisa que é importante a gente lembrar é que essa elite crioula passou a definir esses movimentos, tá? Se antes até eram movimentos de caráter indígena, como o Tupac Amaru e outros mais, agora esses crioulos vão definir esse processo, com base principalmente no pensamento liberal que vinha da Europa, o iluminismo, mas não só com o iluminismo, também com as ideias dos Estados Unidos. Lembram da independência dos Estados Unidos, das ideias do iluminismo que lá estavam, de liberdade, de igualdade, a ideia de América para os americanos do Monroe, essa doutrina Monroe. Então, tudo isso chega aqui também na América Latina e vai por essas regiões de domínio da América, da colônia da metrópole espanhola, vão impregnar essa elite crioula, e essa elite crioula vai dar cabo ao processo de independência. São eles que vão liderar, tá? Mas assim, o projeto revolucionário deles não tocava em questões sociais, tá? A maioria do projeto deles, tudo que vinha falando sobre eles é a questão do direito político para eles. As camadas inferiores continuavam sendo pobres e deveriam continuar sendo subordinadas a essa elite crioula. Eles não estavam preocupados com a situação dos indígenas, dos mestiços ou dos negros, tá bom? Eles só queriam mesmo o seu poder político, que nesse momento eles não possuíam. Uma outra coisa que é importante são os dois líderes. Nós tivemos mais líderes nessa independência da América Espanhola, mas esses dois homens, eles vão aparecer com muito mais força nesses processos, principalmente por sua área de atuação. O primeiro deles, o que a gente mais ouve falar, que é o San Martín. O José de San Martín, ele atuou mais na região sul da América Espanhola, e a gente pode classificar ele como tendo ideias de separatismo e de fragmentação, ou seja, para ele, cada região deveria se tornar independente, se tornando um país. Então, cada um deveria ter seu governo próprio. Ele, inclusive, teve a ideia de colocar, por exemplo, príncipes europeus para governar cada região, tá? O outro que a gente fala muito e é bem conhecido é o Simão Bolívar. O Simão Bolívar, ele é conhecido como o grande libertador da América. Não é à toa que existe um país em homenagem a ele, que é a Bolívia, tá? E ele defendia o unitarismo e também o pan-americanismo, ou seja, que toda aquela região que era a América Espanhola, que eram colônias da América Espanhola, se tornem uma só nação, se torne somente uma com a única identidade, que é o pan-americanismo, ou seja, a América Unida. Hoje, essa ideia de uma América Unida, não mais como pensava o Simão Bolívar, né? Mas com cada país independente, mas que, como nós temos culturas muito parecidas e origens muito parecidas, que nós possamos nos unir como sendo um povo só. Essa ideia se chama bolivarismo. Hoje em dia esse termo está muito em moda. Por quê? Porque a América do Sul percebeu que precisa se unir. E aí, desta forma, usa-se o termo bolivarismo para se remeter a essa ideia de unitarismo e pan-americanismo do Simão Bolívar lá na independência, ok? Então, esses 3 pontos são os pontos importantes para vocês lembrarem sobre todo o processo de independência da América Espanhola, ok? Então, vamos à nossa atividade. Bom, essa é a 6ª audioaula, tá? E é bem legal porque ela conversa com esse material de complementação escolar, tá? E aí você pode também acessar mais material sobre o processo de independência da América Espanhola no MCE dos dias 28 de maio e 29 de junho, ampliando assim o seu conhecimento. Ali também vai falar dos líderes, vai falar um pouco do Haiti, vai falar um pouco de outros países, e dessa forma vocês vão conhecer um pouco mais, tá? E não esqueçam também do material didático carioca, tá? Bom, o texto aí é o ideal de unificação latino-americana e vai falar do processo todo da Carta da Jamaica, escrita em 6 de setembro de 1815 por Simão Bolívar, que ele vai descrever os países da América do Sul e Central e vai definir o seu projeto de formar um novo mundo, uma só nação, uma grande, talvez,
e unitária nação. Por quê? Que tem a sua mesma origem, a sua mesma língua, seus mesmos costumes e uma religião muito parecida. Então, na sua ideia, todos deveriam se unir. E ele defende isso nessa sua Carta da Jamaica, que é um dos documentos mais importantes da independência da América Espanhola, tá? E aí, quais são as nossas atividades de revisão? São 3. A primeira, qual a proposta que Bolívar deseja pôr em prática? Então, a partir dessa Carta da Jamaica, o que ele pensa em colocar em prática? Vale a pena vocês colocarem o nome e explicar o que é isso, tá? 2. Quais eram os problemas que poderiam dificultar a construção dessa unificação? Vem dizendo nesse texto aí do lado. Quais os problemas que o Simão Bolívar poderia ter em unificar a América? Se você não conseguir entender aqui, basta pensar hoje. Qual problema hoje nós teríamos em unificar todos esses países em uma só nação, numa grande nação pan-americana? E a terceira, em sua Carta da Jamaica, Bolívar fala da ideia de liberdade e de independência. Se hoje você pudesse falar sobre liberdade e independência, como que você faria? Seria através da letra de uma música, uma carta ou uma poesia? Escolha uma dessas formas de narrativa para expressar o que você entende por independência e liberdade. Então, vocês podem criar uma música, criar uma carta, como a Carta da Jamaica do Simão Bolívar, ou até mesmo uma poesia, né? Ou um panfleto. Pode ser também um panfleto desenhado com alguma coisa escrita sobre o que para vocês significa independência e liberdade. E aí envie essa sua tarefa para o materialcarioca@rioeduca.net para que ela seja publicada nas próximas edições do nosso material complementar dessa escolar das próximas semanas, ok? Então, um grande abraço para vocês, fiquem bem e em breve nós nos veremos, tá bom? Então, até semana que vem. Tchau, tchau, gente!